Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os feromônios e o catnip. Sabe a erva do gato? Será que faz mal para ele? A gente vai entender um pouquinho como é que a gente pode utilizar o olfato dos nossos gatos a nosso favor. Legal, pessoal! Se você se interessa por esse assunto, tem curiosidade, assiste o nosso vídeo até o final, curte, compartilha, marca o seu amigo, deixe dúvidas pra gente, sugestões de temas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você receber todo o conteúdo exclusivo semanalmente. O que é um feromônio? Feromônio é uma substância química que as espécies animais produzem, na verdade são algumas substâncias, né? Que cada espécie produz como uma forma de reconhecimento. Então, os nossos gatos produzem algumas substâncias que eles conseguem identificar por conta do odor, vamos dizer assim. Os humanos produzem feromônios, os cães produzem feromônios. Cada espécie vai ter o seu repertório químico, o seu reconhecimento. Nós não sentimos os feromônios dos gatos. Eles talvez não sintam os nossos e assim por diante. Mas são substâncias que os animais produzem para que eles consigam também marcar um território. Sabe aquele comportamento do seu gatinho de esfregar a cabecinha, de arranhar determinado local? Putz, Carol, meu gato tem arranhador, tem brinquedo, tem tudo, mas ele quer arranhar o braço do meu sofá. A gente escuta muito isso. Por que será que ele está arranhando o braço do sofá? Só para fazer manutenção das unhas? Só para afiar as unhas? Na verdade, não. Ele arranha para marcar. Todo lugar que o gatinho vai lá, arranha, deixa ali uma marquinha, ele deixa também essa substância química. Esse grupo de substâncias químicas. Ele está marcando ali, ele está deixando a assinatura dele. E um outro gato vai conseguir identificar essa assinatura. Os gatos produzem essas substâncias na região facial, então ali perto da orelhinha, né? Justamente onde ele esfrega, quando ele quer deixar o cheirinho dele. São produzidas nos interdígitos. Por isso a gente está falando da arranhadura, mas a gente também tem produção próximo das mamas, para o reconhecimento aí da mãe com os filhotinhos, na região perianal, na região genital. Ou seja, na urina e nas fezes, os gatos também vão liberar esse tipo de substância. E eles vão marcando o território, vão deixando o odor deles em cada lugar que eles urinam. Isso deve ser alguma coisa que você já pensou ou algum problema que talvez você já tenha. Por que será que o seu gato está fazendo xixi fora da caixa de areia? A gente falou um pouquinho já sobre fazer a diferenciação de um problema clínico, mas talvez seja uma questão somente comportamental. Ele pode estar marcando aquele local por algum problema ou por alguma questão, alguma outra questão. E como é que ele marca? Justamente deixando essas substâncias ali por intermédio da urina dele. E como é que os gatos captam essas substâncias? A gente fala, né, de odor, fala o que seria semelhante a sentir um cheiro. Na verdade, o mecanismo é um pouquinho diferenciado, não é a mesma via sensorial do cheiro, mas a gente consegue conversar assim para que fique um pouquinho mais fácil da gente entender. Você já viu seu gatinho cheirar algum local e ficar com a boquinha aberta? Né? Aquela carinha que virou até meme, né? O gatinho com a boquinha aberta. Isso é um reflexo, a gente chama de reflexo de Fleming. Os gatos possuem um órgão atrás dos dentinhos incisivos, fica ali no céu da boca. Esse órgão, que a gente chama de vômero nasal, é justamente a região em que ele consegue captar essas moléculas, essas substâncias que a gente chama de feromônios. Por isso ele fica com a boquinha aberta por um tempo.
ele está amplificando essa capacidade de receber essas moléculas e identificar isso lá no cérebro dele. Essa é a forma que um gato capta o feromônio do outro que está ali no ambiente, e o dele mesmo. Então ele marcou determinado local, ele vai conseguir identificar essa marcação. É assim que eles se reconhecem, é assim que eles demarcam, ou seja, assim que eles falam: esse lugar é meu, aquele ali pode ser seu, mas aqui tem o meu cheiro, eu deixo a minha assinatura, então é o meu local. Eles marcam a gente também quando eles esfregam a cabecinha ali: esse é meu. É assim que eles conversam, além de sons, de expressão corporal, de tudo que a gente já vem conversando. Legal, Carol. E como é que eu vou utilizar isso na minha rotina, de uma forma positiva para mim? Nós temos no mercado análogos sintéticos a essas substâncias, em forma de spray, em forma de difusor. Sabe aquele aparelhinho que a gente coloca na tomada para repelir mosquito? É semelhante. A gente tem um difusor que você vai deixar acoplado na tomada e o líquido que vai sendo liberado nessa difusão é justamente um sintético aos feromônios do gato. O que você está fazendo deixando esse difusor ali na tomada? A gente está espalhando essas substâncias pelo ambiente. Se de repente você tem uma situação de mudança, vou mudar de casa, vou levar o meu gatinho, ou talvez vou trazer um outro gato para minha casa, a gente consegue espalhar essas substâncias para o ambiente. Isso traz mais conforto, isso traz mais tranquilidade para os gatos. E a gente tende a conseguir fazer uma socialização um pouco mais tranquila, uma adaptação um pouco mais tranquila também. Em que outras situações você pode usar o sintético dos feromônios? Preciso levar o gatinho no veterinário? Ou vou fazer uma viagem de carro com ele? Lembra de deixar a caixinha de transporte no lugar que o gato mais gosta, com a cobertinha, o brinquedinho, dá um petisco para ele ali. Utiliza a caixa de transporte como algo comum, né? Algo que ele tem acesso diariamente e não aquela caixa que fica guardada lá no seu armário na lavanderia. Os sprays a gente consegue utilizar nessas situações. Você pode borrifar na caixa de transporte. Preciso viajar? Preciso levar o meu gatinho para o veterinário? Olha que legal. Um pouquinho antes, borrifa ali e aí o seu gatinho vai entrar naquela caixa que ele já está habituado na rotina, mas que tem um odor pacífico ali para ele, né? Um odor que deixe ele mais confortável. Ele não se sente num lugar estranho, porque tem um cheiro ali que ele está reconhecendo. Tem substâncias, né? Tem odores ali que ele está reconhecendo. E pensando de uma outra maneira, por que não na clínica veterinária colocar o difusor na recepção, talvez no meu consultório ou num hospital? Tenho gatinhos numa internação que estão convalescentes, né? Estão se recuperando ali de alguma situação. Por que não utilizar esse tipo de substância? Alguns hospitais especializados em felinos, algumas clínicas especializadas em felinos já utilizam isso na rotina. Então busque esses locais, né? Busque trabalhar com esse sentido do gato que é extremamente importante e vai ajudar a gente a consertar algumas questões aí, deixar algumas situações muito mais tranquilas da gente passar. Então, resumindo aí o que a gente conversou, esses tipos de feromônios, eles vão ser úteis para o gato em marcação de objetos, marcação de locais, de pessoas, de outros animais, de território. Ou seja, a gente precisa pensar nessas questões e utilizar isso a nosso favor. O único senão é que a gente não pode colocar toda a nossa expectativa somente em um caso, em uma questão, por exemplo, só no feromônio. A gente indica utilizar essas substâncias de uma forma associada. Se eu preciso fazer um enriquecimento ambiental, uma terapia comportamental,
É legal a gente usar essa ferramenta, mas não somente essa ferramenta. Talvez isso não funcione, porque você está apostando tudo só na questão do olfato ali, né? Dessa substância, do odor que o seu gatinho vai sentir. Lembra sempre que a gente precisa de um profissional, de um veterinário, para diferenciar determinados problemas de comportamento. Será que o fato do meu gatinho estar fazendo xixi fora da caixa é realmente demarcação? Ele pode ter um problema clínico antes de ter um problema comportamental. Nesse caso, não adianta você colocar o produto ali na tomada da sua sala, né, do ambiente em que o gatinho vai usar a caixa de areia e esperar que isso vá funcionar, porque não vai. E aí acontece muito da gente escutar que os produtos não funcionam. Ah, eu já tentei, eu já utilizei, mas não fez nada no meu gato, não melhorou, não funciona. Não é que não funciona. Talvez você tenha outras questões em que você precise manejar juntamente com o uso do feromônio. Então, quando a gente falou da castração, foi a mesma coisa. A gente não pode colocar a expectativa somente em uma vertente, vamos dizer assim. Nós temos sempre que tratar o nosso animalzinho de uma forma multidisciplinar. Mas é um recurso muito legal que a gente usa com frequência e a gente tem sim bons resultados. E o catnip? Que raio é esse catnip que todo mundo fala, vem no brinquedinho que eu compro para o meu gato e ele fica doidão quando cheira? O catnip é uma erva que traz algumas sensações para os gatinhos quando eles sentem esse cheirinho da erva. Os felinos, eles são reativos a outros tipos de plantas também, não só ao catnip. Esse nome vem do nome científico da planta, que é a Nepeta catária. Ou seja, o que a gente está estimulando quando a gente usa o catnip, quando a gente usa a erva? A gente está falando de olfato também. O seu gatinho cheira aquela plantinha, seja dentro de um brinquedo, geralmente desidratada, né, que a gente compra, seja quando a gente passa em alguma superfície, ele cheira aquela erva, vai fazer o reflexo de flema, então fica lá com a boquinha aberta, amplificando ali, né, aquela informação que ele está recebendo, e aí ele tem uma sensação de prazer. Alguns falam que essa sensação ela pode ser um pouco alucinógena ou então de relaxamento. Nem todos os gatos respondem ao catnip. A gente sabe que filhotinhos muito novinhos não são sensíveis a esse tipo de estímulo. Então, talvez isso tenha sim um pouco a ver com a questão da maturidade sexual. Alguns falam de ser afrodisíaco. A gente tem alguns estudos que dizem, né, sobre o uso, né, as funções dessas substâncias. Algumas das ervas que os gatos também são reativos, e quando a gente fala em gato, gente, não só os nossos gatinhos pequenos de casa, mas os grandes felinos também reagem. A gente sabe de efeitos analgésicos também de algumas ervas dessa família, no caso. E existem estudos sobre efeitos antidepressivos em modelos animais. Tudo isso utilizando a substância que a gente encontra nessa planta. O princípio ativo dessa planta a gente chama de nepetalactona. E para que a gente vai utilizar isso? Numa brincadeira, num momento de interação, para você estimular o seu gato a brincar, por exemplo, passando o catnip no brinquedinho ou comprando, né, esses brinquedinhos que já vêm recheados dessa erva, é uma forma de estimulação. A gente sabe que a gente não tem efeito colateral do uso do catnip, o seu gato não vai ficar viciado por usar essa erva, mas se a gente estimula muito com esse odor, né, esse tipo de estímulo, ele tende a ficar cada vez menos reativo. E não são todos os gatos que respondem da mesma maneira. Alguns são mais estimulados, outros menos, e tem gatos que não sentem diferença quando cheiram ali a plantinha ou o brinquedinho. Isso é característico de cada indivíduo, isso é genético. E o que seu gatinho faz? Eles rolam
ficam mais estimulados, tem gato que sai correndo, que começa a brincar. Então, avalie a situação em que você vai utilizar o catnip. Talvez se você tenha mais gatos e aí você ainda está fazendo uma adaptação, os gatos estão se reconhecendo, ainda você tem algum problema de um confronto, algo nesse tipo, talvez não seja o ideal você utilizar o catnip, porque aí o gato vai ficar doidão e você pode ter uma situação desagradável por conta dessa hiperestimulação. Mas é bacana a gente utilizar esse recurso também quando a gente está adestrando, quando a gente está interagindo. Lembra da rotina que a gente falou, do dia a dia, da brincadeira, daquele compromisso que a gente precisa ter com o nosso gatinho todos os dias. Então, é uma forma de você conseguir estimular ele um pouquinho mais. Não use com tanta frequência, você não precisa estimulá-lo todo dia com o catnip. O ideal é que a gente alterne aí as formas de brincar, né, as formas de interagir com o nosso gato. Legal, gente? Tirou todas as suas dúvidas sobre o olfato dos gatos e como é que a gente pode utilizar aí substâncias que naturalmente são estimulantes na nossa rotina? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, marca seu amigo, deixe dúvidas, deixe sugestões e entra no nosso canal, se inscreve para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo!